E aí, quem fala que é o Renan, você está no canal Megascópio e hoje vamos aqui com um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, que estamos aí às vésperas do TGA, do The Game Awards, e a votação está aberta para todos. Então a ideia aqui do vídeo é a gente trazer um conteúdo voltado para os jogos que foram anunciados em cada categoria. Eu vou comentar aqui um pouquinho de cada uma delas, um pouquinho dos jogos também, aproveitar esse momento de festividades de final de ano do mundo dos jogos, que é sempre muito interessante, para a gente discutir um pouco, não dos lançamentos, né, gerais, que foram colocados no mercado em 2023, mas dos anunciados, que trazem grandes nomes e títulos bastante interessantes. Inclusive alguns deles vocês encontram reviews, matérias, artigos lá no site do Mega em www.megascopio.com.br. Então aqui vamos olhar as categorias e eu vou ir votando enquanto a gente troca um pouco essa ideia. E já deixei nos comentários, conforme eu for votando, qual é o voto de vocês. Essa troca de ideias é sempre muito interessante. E olhando que a categoria ao todo, nós temos 41 categorias. Eu vou optar por não votar em todas as categorias, como por exemplo, melhor evento de esportes, melhor treinador de esportes, melhor time de esportes, melhor atleta de esportes, justamente porque eu não tenho tanta vivência nesse mundo de esportes, então eu não me sinto confortável de votar nisso. Nas outras categorias, que são jogos mais voltados para single player, ou até mesmo no melhor eSport e tal, dá para dar uma olhada pela análise de cenário e de competitivo que existe nele, mas votar em pessoas eu acho um pouco complicado se você não é bastante imerso, né, nesse universo. Então eu vou optar por não votar nessa categoria especificamente. Então beleza, vamos lá. Começando aqui, que nem eu falei, pelo melhor jogo de esporte. Os anunciados para essa categoria foram o Counter-Strike 2, Dota, League of Legends, PUBG Mobile e o Valorant. São jogos interessantes. Os que eu já joguei aqui um pouquinho foi o Dota 2 e o League of Legends. O Counter-Strike achei interessante, mas não sei se ele animou tanto assim. Eu acho que, pensando no cenário de uma forma geral, acredito que o League of Legends e o Valorant acabam se destacando. Então, mais especificamente o League of Legends, eu acho que ele acaba tendo um destaque maior. Agora, vamos aqui para a próxima categoria. Eu queria deixar o jogo do ano por último. Melhor atleta de esportes, não vou votar não. Né? Melhor atleta de esportes. Aqui vamos agora... vou pular o jogo do ano, tá? Então a gente começa aqui do melhor diretor. Porque aí a gente deixa o jogo do ano justamente pro final, que a gente consegue comentar. Indo aí para a questão de direção, na categoria melhor direção de jogo, temos aí Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Homem-Aranha 2, Super Mario Bros. E The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. São jogos com certeza grandes e bastante impactantes, até mesmo o Mario, que traz poucas novidades frente aos outros jogos. É um jogo que acaba sendo impactante justamente pela representação e histórico, né, que o próprio jogo tem. Mas aqui eu votaria facilmente no Alan Wake. Eu sei que o Baldur's Gate tem bastante coisa, né, tem muitas opções, mas o meu voto vai sim pro Alan Wake, porque eu gostei muito do jogo. Melhor narrativa, tivemos aí como indicados Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk Phantom Liberty, Final Fantasy XVI e Homem-Aranha 2. Olha, aqui, sinceramente, o que me deixa muito em dúvida é o Cyberpunk ou o Alan Wake. Porque o Alan Wake, eu acho que vou comentar bastante dele nesse vídeo. Ele consegue inovar bastante na sua forma de contar a narrativa, você possibilitar a troca dos personagens é muito interessante. Como a dinâmica do jogo funciona, pra mim é fantástica. Já Baldur's Gate não me chama tanta atenção, apesar de toda a grandiosidade e blá 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 que o jogo tem. Então, aqui poderia sim votar no Alan Wake, mas eu vou acabar votando em Cyberpunk Phantom Liberty. Foi uma expansão que eu gostei bastante e ele adiciona muita coisa, né, pro universo de Cyberpunk, traz muita influência.
Aqui eu já votei, ele está pegando de trás para frente. Vamos aí para a melhor direção de arte. Temos aqui Alan Wake, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario e Legend of Zelda. Olha, aqui eu vou votar fácil no Hi-Fi Rush, porque foi um jogo que ele trouxe sim bastante coisas interessantes. A questão musical dele, a questão artística dele é muito criativa e ele tem uma proposta bastante diferente dos seus concorrentes. Super Mario eu não votaria nele porque, como eu falei nos jogos anteriores, eles adicionam coisas novas, até o próprio Zelda adiciona mais coisa nova que o próprio Mario, mas eu não acho que eles trazem inovações suficientes ou novidades suficientes para concorrer, por exemplo. O Zelda mais que o Mario, né? Mas existe essa diferença para mim, pelo menos. Aqui temos o prêmio de Best Score Music. Temos aqui Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy, Hi-Fi Rush e Legends of Zelda. Para mim, são três concorrentes fortes nessa categoria, que é o Alan Wake, que tem uma trilha sonora fantástica. O Final Fantasy XVI, que sim é conhecido pela sua trilha sonora, e que no 16 eu acredito que não fique para trás, e o Hi-Fi Rush. Por questão de envolver especificamente trilha sonora, meu voto vai pro Hi-Fi Rush de novo, porque, cara, é foda, é um jogo novo, um título novo, né? E aí você tem toda uma questão de trilhas sonoras que envolvem não somente a ambientação da fase, mas você também tem trilhas sonoras que envolvem a movimentação do personagem, os golpes e as sequências que você desenvolve a partir dela. Então, pra mim, é Hi-Fi Rush fácil nessa categoria. Depois a gente pode fazer um vídeo comparando também, né, logicamente. Aí temos aqui melhor design de áudio com Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Homem-Aranha 2 e Resident Evil 4. Olha, Hi-Fi Rush eu acho que ele se destaca bastante, mas quando a gente falar em design de áudio in-game, eu vou colocar o Alan Wake, tá? Porque ele consegue criar um clima de suspense bastante pesado. E eu acho interessante porque ele é um jogo novo. Já Dead Space e Resident Evil, eles são remakes, né? Foram refeitos, já existiu uma base para eles. E o Homem-Aranha, apesar de, sim, ter um bom design de áudio, eu não acho que seja algo que chame tanto atenção a ponto de competir com os demais. Então acredito que aqui o Alan Wake consegue se destacar e tem grande potencial de levar o prêmio, justamente por isso que eu falei. Quando você vai explorando cenários, você encontra sombras, isso traz um clima muito pesado para o jogo e muito interessante de você seguir a campanha. Então isso ajuda como um todo também, né, no desenvolvimento do jogo. Vamos aí agora para qual categoria está carregando melhor performance. Nós temos aí o Ben Starr de Final Fantasy, não sei pronunciar, de Star Wars Jedi Survival, Idris Elba de Cyberpunk 2077, Melanie Liburd é a saga de Alan Wake 2, meu Deus do céu, muito legal a interpretação dela. Neil Newbon de Baldur's Gate 3 e de Marvel Spider-Man 2. Aqui é a Idris Elba, né? Idris Elba, não tem jeito. A dublagem dele em português ficou muito boa, a voz também ficou muito boa no original em inglês, não tem nem muito o que pensar aqui pra mim. Se você discorda, eu gostaria muito de ouvir sua opinião nos comentários aí, qual seria seu voto nas categorias que eu tô comentando aqui. E agora vamos para a categoria Inovação e Acessibilidade, que é uma categoria bastante importante porque ela consegue estender, né, mais o público dos jogos. E nessa categoria nós temos indicados Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Spider-Man 2, Mortal Kombat e Street Fighter. Aqui eu acho que os jogos de forma geral, eles atualmente estão trazendo como base em questão de acessibilidade, principalmente, logicamente, generalizando, tá, todos os estilos, pelo que eu mais vejo. A questão de você ter áudios que diferencia é uma coisa bastante essencial para os jogos atualmente e aumenta a possibilidade de público também. A questão de mapeamento de controle para pessoas que apresentam alguma limitação e também
filtros para pessoas que têm alguma dificuldade de visão. Uma outra parte disso é a questão dos hardwares associados, que é uma coisa que os jogos permitem esse mapeamento, já favorece mais logicamente. Então aqui eu acho que todos os jogos teriam um certo, não vou falar um certo grau de igualdade, mas todos teriam recursos bastante pareados até onde eu sei, tá? Então, meu voto aqui, eu vou colocar num fighting game. O Street Fighter 6, ele tem bastante recursos nesse quesito, e eu acho ele um jogo bastante interessante. Agora vamos para a próxima categoria, que é a categoria Game de Impacto. No Game de Impacto nós temos a Space for the Unbound, Chants of Sinar, Goodbye Volcano Height, Tisha, acho que assim se pronuncia, e Terra New e Vebna. Olha, eu vou de Vebna. Eu acho Vebna uma história muito interessante. Acho que ainda está disponível no Game Pass, caso alguém queira jogar. Ele traz a história de uma família indiana. E como essa história é contada é a partir da culinária, dos momentos que essa família vai vivendo, do desenvolvimento, né, dela ali fora do seu país. É um jogo muito interessante, bastante divertido. E a questão de você conhecer o jogo a partir da culinária, eu achei fantástica. Então aqui é Vebna. Vamos para a próxima categoria, que nós temos aqui o melhor Best Ongoing, Final Fantasy XIV, Cyberpunk, Fortnite, Genshin Impact e o Apex Legends. Olha, aqui eu acho que o voto vai para Final Fantasy XIV, justamente porque eu vejo agora que ele já era um jogo bastante famoso e ele está tendo um investimento cada vez maior no público brasileiro, né? Então é um jogo com bastante potencial. Indo aí para a próxima categoria, nós temos melhor suporte da comunidade, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny, Final Fantasy XIV e No Man's Sky. Por incrível que pareça, No Man's Sky é um jogo que atualmente está muito bem. Ele começou com um lançamento muito confuso, talvez tanto quanto o Cyberpunk, mas ele foi se corrigindo e hoje eu não vou falar que ele funciona como um serviço, mas ele tem expansões e expande seu universo constantemente. Então é um jogo muito interessante que tem bastante potencial também aí e suporte da comunidade para troca de ideias. Mas dentro desse quesito todo, meu voto vai para Baldur's Gate 3, justamente por ser um RPG, digamos assim, com mais características de RPG, bastante massivo. Eu acho que as pessoas se ajudam mais no sentido de compartilhar build, compartilhar decisões, e essas decisões não serem tomadas totalmente, né? Mas você tomar parcial e tomar um novo rumo e cada vez mais ir descobrindo mais coisa dentro do jogo. Então, Baldur's Gate 3. Melhor jogo independente. Olha, aqui temos o Sea of Stars, que é um jogo da hora, Viewfinder, ok, também legal, Dave the Diver, sim, Cocoon também. Mas meu voto vai para Dredge, da Black Salt Games com a Team 17, pelos motivos de que ele traz elementos do universo de Lovecraft, que é uma coisa que eu acho muito interessante, ele explora muito bem, mistura isso com a questão da pesca, que no universo Lovecraft é bastante presente, né, esses mistérios, e muitas vezes envolve o mar. E como que o jogo se desenvolve, como que você desenvolve seu barco e você vai realizando a progressão no jogo. Então, muito interessante. Eu aconselho vocês a jogarem Dredge, muito da hora. Vamos aí para a próxima categoria, que é Best Debut Indie Game. Tá, temos aqui Cocoon, Dredge, Pizza Tower e Vebna. Olha, eu vou de Dredge de novo, porque sinceramente é muito bom mesmo. E essa categoria acho que enquadra bem para esse jogo. Certo, melhor jogo mobile. Melhor jogo mobile. Olha, esse eu vou dar uma pulada, tá? Porque sinceramente eu não tenho muito o que falar de jogos mobiles. Temos aí Final Fantasy VII Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, Honkai, Star Rail, Monster Hunter Now e Terra New.
Se fosse pra escolher dois pra palpitar, eu colocaria ou Final Fantasy ou Monster Hunter Now, tá? Então, mas essa categoria eu vou pular. Melhor jogo VR, não, obrigado. Vamos aqui para melhor jogo de ação. No melhor jogo de ação, nós temos Armored Core Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush e Remnant 2. Hi-Fi Rush, já elogiei ele aqui muitas vezes. Ghost Runner, muito bom. Dead Island traz muita coisa a mais do que no primeiro jogo, achei muito positivo e pouco falado, mas um jogo muito legal e que dá para receber novos conteúdos, né? Armored Core Fire of Rubicon, legal, jogo de mecha. Assim, particularmente não gosto muito. No site tem review para quem quiser ver. Da From Software, bastante aguardado pela desenvolvedora, que ficou muito famosa pelos jogos da série Souls, né? Mas aqui o meu voto vai pro Remnant, que pra mim, não vou falar que foi uma surpresa, que eu já tinha jogado um pouco do primeiro jogo, mas o Remnant 2, puta que pariu, foi muito bom. Remnant 2, muito bom, inclusive tá pra receber novos conteúdos também, e tomara que venha muito mais. Vamos para a próxima categoria aqui, melhor jogo de ação aventura. Nós temos Alan Wake, Homem-Aranha 2, Resident Evil, Jedi Survivor ou The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Tá, vamos lá, meus critérios para votar. Resident Evil 4, bacana, mas já existia. Eu, particularmente, votaria em um jogo que é novo. E eu acho que em relação a jogos de ação e aventura, o Alan Wake, sim, poderia entrar, mas ele sim não seria mais do que uma ação e aventura. Então aqui talvez um Homem-Aranha 2 eu acho que cai bem, porque é bastante interessante o jogo, ele traz uma continuidade legal do primeiro Homem-Aranha e da DLC Standalone do Miles Morales. Então um jogo bastante competente e para a categoria de ação e aventura eu acho que enquadra bem. Vamos aqui agora para melhor RPG, que nós temos Starfield, Sea of Stars, Lies of P, Final Fantasy XVI e Baldur's Gate 3. Tá, aqui, Baldur's Gate, que eu falei, é um RPG bom. Sea of Star, eu não sei se ganharia de Baldur's Gate, Starfield talvez concorresse com Baldur's Gate. Starfield, eu joguei um pouco, não cheguei a finalizar, eu acho ele muito interessante também, justamente pelas mesmas características que eu argumentaria pelo Baldur's Gate 3, que é você ter uma infinita gama de possibilidades e você poder resolver a situação aos moldes do que é um RPG. Eu achei que a Bethesda fez um bom trabalho com o Starfield e trouxe muita coisa e uma gameplay variada, logicamente. Eu acho que certos pontos do jogo poderiam ser melhores, mas o meu voto vai sim para Starfield, com um segundo lugar aí para Baldur's Gate. Vamos agora para qual categoria? Melhor jogo de luta. Temos aí o God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon, Rocket Bravery e Street Fighter 6. Olha, vou de Mortal Kombat. Eu achei que ele trouxe novidades boas, modos de jogo interessante. Não concordo com a forma de monetização que o jogo está tomando, mas em sua essência, pensando no jogo base, eu gostei bastante da ideia de Mortal Kombat 1. Vamos aí para a próxima categoria, que é o melhor jogo família, que nós temos Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstar e Mario Bros. Wonder. O Party Animals eu acho muito interessante, tem uma premissa que não é nova necessariamente, mas interessante. O Pikmin não me chama atenção, eu sei que tem bastante gente que é fã, que gosta das mecânicas, mas não me chama atenção. E eu votaria no Sonic Superstars. Eu cheguei a jogar ele na BGS, achei ele um jogo bem legal e que chamou a atenção justamente por trazer elementos clássicos, mas ao mesmo tempo o visual conversar com a nova geração, sabe? Ele é aquele jogo 2D, mas é um 2D bastante caprichado, que condiz com uma nova geração de consoles. Não é você pegar um sentimento nostálgico ou algo assim e jogar na tela ali meio de qualquer jeito, que muitas franquias acabam fazendo.
Então vamos de Sonic. Agora vamos para qual categoria? Melhor jogo de simulação e estratégia. Temos aqui Advance Wars 1 mais 2, Reboot Camp, City Skyline 2, Company of Heroes, Fire Emblem Engage. Melhor jogo de simulação é City Skylines 2, não tem jeito. Muita coisa para você fazer, ele consegue trazer muitos elementos de gerenciamento de uma forma extremamente precisa. Melhor jogo de esporte ou corrida. Não vou nem comentar esportes FC 2024. O pessoal que curte FIFA vai gostar, né? Fórmula 1, ok. Já não me apetece muito. Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2, Turbocharged e The Crew Motorfest. O The Crew Motorfest, ele tá interessante e o Forza também. O Hot Wheels, ele é legal. Eu joguei... O Hot Wheels, ele é legal, ele é divertido. Então, assim, na dúvida entre os dois, eu vou de Hot Wheels. Porque o Forza, ele trouxe algumas coisas novas, mas eu achei que ele falhou em tirar muitas coisas que já estavam presentes nos jogos anteriores. Não que ele regrediu, mas o novo Forza Motorsport foi como um reboot da franquia, né? Então muitos carros e pistas que estavam não entraram no jogo e muito possivelmente podem entrar futuramente com o DLC. O The Crew Motorfest traz uma ideia legal, é um jogo divertido, um jogo bem feito, porém a parte que eu falaria que é realmente nova, a gente já vê no Forza Horizon. Então eu achei ele muito parecido com Forza Horizon, isso é normal de acontecer em muitos jogos, mas não que me incomodou, mas não ganhei meu voto, porque se é pra votar em alguma coisa mais diferente, que eu acho que traz, que acrescenta alguma coisa, eu colocaria no Hot Wheels Unleashed 2, pelos carros, pelas pistas, eu acho que isso acrescenta bastante no jogo. Agora vamos aí para o melhor jogo multiplayer. Baldur's Gate tem um multiplayer interessante, de tela dividida, ou online e tal. Diablo 4, Diablo 4 passou por muito BO, muito problema. O Baldur's Gate também, se a gente pensar na questão da tela dividida, teve algumas coisas aí durante esse tempo, né? Party Animals, Street Fighter 6 e Mario Bros. Cara, vamos de Baldur's... Street Fighter. Acho que vale a pena Street Fighter. Agora vamos aqui para qual categoria, se eu não botei? Melhor adaptação. Aqui é uma categoria que ela não é de jogo, mas ela é voltada para jogadores. Então nós temos aqui indicados que adaptam jogos de forma geral. Então nós temos aqui o Castlevania, Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, Mario Bros. The Movie e Twisted Metal. Legal, mas... sabe? Ok. Gran Turismo. Eu vi o trailer, sinceramente me pareceu meio pai o filme. The Last of Us é uma boa adaptação, consegue trazer toda a carga emocional. Twisted Metal é uma adaptação interessante. Ele coloca um pouco de história ali, onde, vamos ser sinceros, pra quem jogou Twisted Metal no PlayStation 1, cara, que história tem Twisted Metal? Primeiro ponto é isso. Então, onde você tem uma adaptação pra isso, eu já acho interessante. Mas eu acho que pra essa categoria, quem acaba tendo mais força são jogos ou adaptações que já tem em seu cerne uma história. Então aqui, ou The Last of Us ou o Super Mario Bros. The Movie, sendo os dois com características bastante positivas e com grande potencial. Particularmente eu vou votar no The Last of Us, porque eu acho que é uma história que talvez ela limite um pouco mais seu público em comparação ao filme do Mario, que pega mais gerações, seja você nostálgico de Nintendo, você fã do Mario, ou você mais novo que gostou da animaçãozinha. Mas o The Last of Us eu acho que ele traz uma adaptação mais interessante por ser no formato série, e esse formato de você explorar um pouco mais os personagens e realmente ir adaptando aquilo que está no jogo para outra mídia faz mais sentido. Deixa eu ver em que ponto eu estou da votação. Vamos para o game mais antecipado, né, mais aguardado. Hades 2, Tekken 8, Star Wars Outlaw, Like a Dragon, Infinite Wealth.
Star Wars, já falei, né? Então vamos... Não, aqui não tem muita dúvida. É Final Fantasy VII Rebirth. Eu acho que não tem muitas dificuldades de Final Fantasy VII Rebirth levar essa categoria, porque o primeiro foi um bom jogo, né? O Final Fantasy VII Remake, um ótimo jogo. E ele deixou um gancho ali já muito pronto para os demais, já trazendo muitos elementos, e não tem muita dúvida que ele vai acabar levando. Vamos ver o que falta. E aqui já vamos para os criadores de conteúdo, que para baixo eu não vou votar, tá? Que é criador de conteúdo, atleta de esporte, time de esporte, coach. Isso aqui eu já comentei que eu não vou votar porque eu não acompanho esse cenário, então ficamos por aqui. E vamos fechar votando no Games of the Year. No Games of the Year, cacete, né? No Game of the Year. No Game of the Year temos aqui Alan Wake, Baldur's Gate 3, Spider-Man, Resident Evil, Super Mario Bros. E Legend of Zelda. Sendo assim, eu acho que, vamos ser bem sinceros, que imparcialidade no momento de votação é uma coisa que não existe muito, tá? Então meu voto vai para Alan Wake muito facilmente, porque é um jogo que eu acho fantástico, trouxe todo aquele sentimento do primeiro, trouxe uma continuidade interessante para a história. Além disso, o que a Remedy já vinha fazendo, né, que é vincular o universo de Alan Wake a muitas outras coisas. Então, ali a gente já tem elementos que traz pontos de control, que conversa. O Alan Wake já tinha dado as caras ali no Control, né? Mas aqui a gente tem uma ligação mais intrínseca que mostra o quão rico pode ser esse universo. Então, pra mim, de jogo do ano vai ser Alan Wake 2. E no dia 7 de setembro a gente vai saber as respostas aí, né? Então, gente, foi isso o vídeo. Foi um formato bem mais simples, né? Do que a gente está acostumado a trazer aqui no Mega. Mas a gente conversou e achou interessante trazer, porque é um evento bastante marcante. E a Thay e eu já tínhamos feito um vídeo, uma conversa nesse sentido em live, né, na Twitch. Mas aqui agora trazendo para o canal nesse formato. Espero muito que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários qual a opinião de vocês do jogo do ano, das outras categorias também. A gente vai gostar muito de trocar essa ideia, que é sempre muito interessante. Então se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que na descrição vocês encontram o link para as nossas redes sociais, o site do Mega, www.megascopio.com.br, e também encontram o link para a nossa campanha no Padrim, caso você queira nos apoiar, já deixando aqui um grande abraço para todos os apoiadores do Mega. E nos comentários, que nem eu acabei falando um pouco exaustivamente durante o vídeo, deixem aí a opinião de vocês, essa troca de ideias é muito da hora. Fala aí quais são os seus indicados, em quem vocês votaram ou em quem vocês pretendem votar. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.